Olá, estamos com o programa Palavra de Fé. Estamos entrando na tua casa mais uma vez com a tua permissão e para nós é uma grande satisfação sabermos que você está conectados em nós e nós podemos assim trazer uma palavra que vai ao encontro do teu coração. Hoje nós queremos falar um tema muito importante que é sobre o cuidado da sua família, né? Daqueles próximos de você. Então nós precisamos cuidar bem e nós queremos ler uma palavra que está em 1 Timóteo. Se você tiver a Bíblia, leia conosco também. Nós vamos ler em duas linguagens bem interessantes. A primeira é a Revista Atualizada e a segunda é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Na Revista Atualizada diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Já na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, uma linguagem mais simples, diz assim: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior dos que o que não creem. Interessante essa palavra, né? Nós sabemos que a família, né? Ela é um sonho de Deus, a família é um projeto de Deus, a família está no coração de Deus, foi Deus quem constituiu a família, ou seja, a instituição família foi feita pelo próprio Deus, não foi o homem, né, que fez, mas o próprio Deus, porque Deus tem um sonho de ter filhos e filhas parecidos com Jesus, ou seja, filhos e filhas amorosos, obedientes e que querem estar perto dele e que o chamem de pai. Coisa mais linda, né? Um Deus tão poderoso, tão grandioso e que ainda por cima quer ter um relacionamento conosco. A família também nós sabemos que ela é a célula básica da sociedade, ou seja, se a família está bem, tudo está bem. Se a família está bem, a igreja está bem, a sociedade está bem, ou seja, a base da sociedade é a família. E também, se a família está bem, você vai estar bem na esfera social, na esfera profissional e principalmente na esfera espiritual. Ou seja, o estar bem dentro da família, ele traz como consequência o estar bem em todas as outras áreas em que nós vivemos também. A família foi idealizada por Deus para que todos nós pudéssemos suprir as necessidades uns dos outros. Então é um campo de treinamento, né? Onde nós aprendemos a nos relacionar nas esferas da vida, ou seja, quando nós aprendemos a dividir, quando nós aprendemos a nos socializar, aprendemos a ouvir, aprendemos a falar, a respeitar o outro, aprender os limites. Então a família foi constituída por Deus, né, com esses objetivos também. O foco dessa mensagem não vai ser o cuidado da igreja com as pessoas mais idosas. Na verdade, esse texto, né, o contexto dele, ele abrange o cuidado da família com as pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas, aquelas pessoas que precisam de ajuda, né? Então nós não vamos ter esse foco, vamos falar um pouquinho também nesse foco, mas o foco vai ser mais amplo, ou seja, o foco é cuidado dos seus, de toda a sua família e ainda um pouquinho mais, nós vamos abranger a família como não só a família de sangue, mas também a família que é a igreja, ou seja, todos aqueles que estão ligados pelo sangue de Jesus e que também nós podemos dizer que somos irmãos em Cristo Jesus. A instituição social, família, ela foi e ela tem uma ideia também, uma ideologia grego-romana, ou seja, essa ideologia grego-romana ela incluía um número maior de pessoas, ou seja, não era apenas o marido, a esposa e os filhos, mas também a todos os envolvidos no negócio da família, sob a autoridade do pai da família. Ou seja, todas aquelas pessoas que dependiam financeiramente desse pai, aqueles que dependia a honra, valorizava, tinha obediência e reconhecia, né, o pai dessa família em troca, né, de favores materiais, esse também era considerado como família, ou seja, era o conceito mais abrangente do que nós temos hoje. Nós sabemos que
desde o início, né, desde o povo judeu, a Bíblia fala, né, da lei, de algumas leis, principalmente lá em Deuteronômio também, em Levíticos, né, que fala sobre a questão e a necessidade de nós e das pessoas, né, elas cuidarem das pessoas mais velhas, cuidar das pessoas mais idosas. O próprio irmão de Jesus, Tiago, em Tiago 1:27, ele é bem claro que a verdadeira religião é aquela que dá assistência às viúvas, ou seja, aquelas pessoas que não têm ninguém por elas. Mas nós, como falamos no início, não vamos falar ou estar focando especificamente nisso. Nós vamos abranger um conteúdo e uma visão maior do que apenas as pessoas mais velhas. Nós entendemos que a família, o conceito de família hoje, né, ela abrange também a igreja, ou seja, todos aqueles que estão ligados por uma aliança de sangue de Jesus. Então, o que significa cuidar dos seus? É uma coisa bem interessante, porque aqui nós lemos, né, que aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, da própria família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, vamos entender o que significa cuidar dos seus. Primeiramente, cuidar dos seus é não sermos egoístas. Ou seja, nós temos que deixar de lado todos os nossos interesses em prol dos outros. A Bíblia nos fala que nós devemos amar, né? E quem ama, cuida, quem ama tolera, quem ama é paciente, quem ama espera, quem ama suporta. Então, o ser egoísta, né, na verdade, é um fruto da carne, mas o amor é um fruto do Espírito. Às vezes, né, as crianças aprendem, né, principalmente o menino, que ele tem que ser macho, que ele tem que ser forte, que ele não pode chorar, né? Ou seja, é uma cultura machista, né? E então ele aprende a não amar, ele aprende só a receber. Às vezes também, em algumas culturas e algumas meninas aprendem que o homem, ou seja, o pai, às vezes é um inimigo. A mãe coloca na mente da menina que o pai é um inimigo, que o pai não presta, que o pai é um adversário. Então ele acaba vendo o irmão, ele acaba vendo o pai como adversário. E isso acaba levando também depois, quando tiverem seu namorado, noivo, e principalmente quando se casa, né, vendo o homem como adversário. Isso não pode ser. Eu tenho algo bem interessante, né, que nós aprendemos e também ensinamos, que nós podemos verificar a questão do relacionamento conjugal de duas formas. Ou você está jogando tênis, ou você está jogando peteca, né? Frescobol, como alguns dizem. Quando você joga tênis, você vê o outro como adversário, ou seja, você quer ver o outro no chão, você quer ganhar dele, né? Mas quando você joga frescobol ou peteca, ambos têm que estar unidos, porque vocês não podem deixar a peteca cair. Então, isso eu acho que é um relacionamento bem interessante, uma ideia bem interessante. Como é que você vê o outro? Como teu amigo, teu parceiro, no caso o frescobol, a peteca, ou como teu adversário? Ou seja, você quer ver o outro no chão, você quer superar o outro, você quer ganhar do outro. A última palavra é sua. Dessa forma você não está cuidando do outro. Cuidar dos seus é investir atenção e tempo para a família. Talvez assim uma das coisas mais difíceis, né, na atualidade é investir nosso tempo, nossa atenção para a família. Nós vivemos um momento onde o tempo está escasso, onde nós estamos sempre correndo atrás da máquina, onde parece que nós não temos tempo para quase nada. E a família e os filhos, né, ficam para trás, né, ficam se sentindo isolados, né, os pais cada vez mais ausentes, os casais se afastando, né, e se esquecendo da jura do amor, ou seja, esquecendo dos juramentos que eles fizeram perante o sacerdote, né, de estar junto, de estar ao lado na doença, na tristeza, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ou seja, esquecendo os juramentos que fizeram perante Deus. Algo interessante nesse sentido é também que os filhos, eles acabam cada vez mais se sentindo rejeitados e o sofrimento aumenta. Ou seja, o pai que não investe, não dá atenção aos seus filhos,
ele acaba afastando seus filhos. E um dia, quando ele quiser de repente se aproximar dos seus filhos, talvez seja um pouco tarde demais. Eu tenho um exemplo bem interessante, um filho que orou para ser igualzinho ao pai. Eu já contei essa história, mas é uma história muito bonita. É um pai que era cristão, ele ia na igreja e ele pegou o filho e disse: meu filho, hoje é teu aniversário e eu quero estar contigo, eu quero investir um tempo contigo. E levou o filho para passear, levou o filho no parque de diversões, levou o filho no cinema, ele correu com o filho, jogou bola com o filho. Ele fez tudo o que ele podia fazer naquele dia, o dia inteiro, almoçou junto com o filho. Aí chegou a noite, o filho estava cansado e ele mais cansado ainda. O filho acabou dormindo no sofá e a mãe, com todo jeito, com todo carinho de mãe, foi pegar o filho e foi levar o filho até a cama. E o filho acordou e disse: não, mamãe, o pai começou, o pai termina. Aí o pai ouviu e deu uma risada e disse: não, minha esposa, pode deixar comigo, eu vou levar nosso filho até a cama. E pegou o filho com muito cuidado, com muito carinho, muito amor, colocou na cama, pegou o lençol, tapou o filho, deu um beijo no filho. E quando ia sair, o filho pegou pela mão e disse: não, papai, não sai assim dessa forma, eu tenho a última coisa para te dizer. Antes que eu durma, porque eu estou louco de sono, eu orei a Deus, ao nosso Deus, ao nosso Pai, que um dia que eu crescer, eu quero ser igualzinho ao Senhor. O pai, ele ficou assim, sem jeito, ele desconversou o filho e deu um beijo novamente e saiu. E ele tinha uma casa bem ampla, um pátio bem grande, e lá nos fundos do pátio ele começou a chorar, ele começou a berrar e disse: Deus, por favor, não aceite, não ouça a oração do meu filho. Ele não me conhece, eu sou um adúltero, eu tenho traído a confiança do meu filho, tenho traído a confiança da minha esposa, na verdade eu tenho traído a minha própria confiança, eu tenho traído a Ti, Senhor, porque eu tenho tido relacionamentos sexuais com outras mulheres, eu tenho sido mentiroso, eu tenho feito contas e não tenho pago. Senhor amado, eu sou horrível, eu não quero que o meu filho seja igual a mim. E começou a clamar e começou a pedir para Deus que não ouvisse a oração do seu filho. Quando ele terminou de orar, na verdade ele já tinha mudado, porque Deus tinha mudado a história dele. Ou seja, Deus tinha feito uma mudança na mente e no coração desse pai. Cuidar dos seus é investir atenção, né? E tempo para a família também. Então, cuidar dos seus também é saber que nós temos que estabelecer limites. Coisa difícil, né? Esse tal de limite. Nem sempre a gente sabe se a gente está estabelecendo um limite ideal, legal, e que vai ser realmente bom para os seus filhos ou não, né? Mas nós sabemos que o limite é muito importante porque o próprio Deus, ele também estabelece limites, ou seja, há leis, né, que foram estabelecidas por Deus. Essas leis são limites. Toda vez que eu quebro uma dessas leis, eu vou ter uma consequência, como por exemplo a lei da gravidade. Se eu pulo de um lugar ou caio de um lugar que seja meio alto, eu vou me machucar, eu posso quebrar uma perna, um braço. Então Deus, ele colocou limites. Existe uma lei que ela é natural e também espiritual, que é a lei da semeadura e da colheita, ou seja, tudo que eu planto eu vou colher. Então eu preciso também compreender isso. Quando o pai ou a mãe acaba sendo um pai, uma mãe, principalmente a mãe super protetora, ou seja, vigia cada passo do seu filho, né, tomando as decisões por ele, respondendo por eles, né? Ou também um pai ausente, negligente, que deixa o filho fazer tudo o que ele quer. Na verdade, esse pai ou essa mãe, ela não está sabendo estabelecer limites. Isso não é prova de amor. Pelo contrário, os filhos sabem que quando os pais estabelecem limites, eles estão na verdade cuidando do futuro deles.
Agora nós vamos para um breve intervalo e logo voltaremos.